Essa reprogramação mental não é confortável. Ela vai tocar nos seus maiores medos de crescimento. Medos que você quase nunca verbaliza. Medos que fazem você se sabotar sem perceber. E é exatamente por isso que funciona. Quanto mais você escuta, mais o medo diminui. Não porque você enfrenta de uma vez, mas porque o seu cérebro se acostuma com ideias grandes. Ideias que antes assustavam, passam a parecer possíveis. Depois, normais. E quando algo parecido aparece na vida real, você já não trava. E se um dia alguém te ligasse, te chamando para trabalhar em outra cidade, ou em outro país, e a sua primeira reação fosse curiosidade, não medo? E se você recebesse um convite para participar de um projeto grande, com pessoas que você só admirava de longe? E se você fosse chamada para falar em um evento importante, onde as pessoas realmente decidem coisas? E se o seu nome começasse a circular em ambientes onde hoje você nem imagina estar? E se alguém te convidasse para entrar como sócia em um negócio grande e você se permitisse considerar? E se você recebesse uma proposta que envolve muito dinheiro e respirasse fundo, em vez de se encolher? E se você fosse indicada para uma exposição, uma mídia, um palco, que te deixa desconfortável só de imaginar? E se você fosse apresentada como referência na frente de pessoas poderosas e sustentasse isso? E se você recebesse um convite para fechar um contrato grande, fora da sua zona conhecida, e dissesse sim? E se você fosse chamada para uma reunião fechada, onde decisões importantes são tomadas, e ocupasse o seu lugar? E se alguém dissesse: queremos você nesse projeto, e você parasse de achar que é engano? E se você começasse a ser lembrada para oportunidades grandes, porque o seu posicionamento mudou? E se você escutasse isso tantas vezes, que essas ideias deixassem de assustar? E se o próximo passo não fosse coragem, mas familiaridade? E se você estivesse treinando agora a mente que vai sustentar tudo isso depois? E se você aceitasse sentar em uma mesa onde falam de valores que hoje te intimidam e apenas observasse? E se você entrasse em um ambiente em que todo mundo parece mais preparado e ficasse mesmo assim? E se você enviasse uma mensagem curta para alguém muito influente, sem explicar demais quem você é? E se você aceitasse um convite, mesmo achando que ainda não domina tudo? E se você cobrasse um valor que te dá medo e sustentasse o silêncio depois? E se você recusasse uma proposta média para esperar algo maior, mesmo com o estômago apertado? E se você se colocasse disponível para projetos grandes, sem saber exatamente como vai dar conta? E se você aceitasse viajar a trabalho, sem garantia clara de retorno imediato? E se você participasse de um evento fechado, onde não conhece ninguém, e ainda assim entrasse confiante? E se você falasse do seu trabalho como alguém que sabe exatamente o impacto que causa? E se você dissesse: meu preço é esse, e parasse de justificar? E se você entrasse em conversas onde decisões reais são tomadas, em vez de apenas ouvir histórias? E se você aceitasse ser apresentada como alguém importante, mesmo sentindo um frio na barriga? E se você investisse dinheiro antes de se sentir completamente segura? E se você dissesse sim a uma sociedade que pode te levar a outro nível, mesmo sem controle total? E se você começasse a circular
com pessoas que pensam muito maior do que as que te entendem hoje. E se você deixasse de explicar demais para pessoas que nunca vão comprar? E se você parasse de suavizar a sua ambição para não incomodar? E se você se permitisse querer mais sem pedir permissão? E se você aceitasse ser vista, ser julgada? E se você entendesse que crescer envolve ser observada? E se você repetisse essas perguntas até elas soarem normais? E se você estivesse mais pronta do que imagina